Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Iniciamos mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 16º tema, as 2.300 tardes e manhãs e o santuário. No estudo passado, apresentamos o 15º tema, a última semana profética das 70. Iniciamos o tema buscando entender a causa das 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel e Jerusalém. Ficou claro que os 490 anos são os 70 anos do cativeiro vezes 7. Trouxemos o texto de Levítico 26, principalmente o verso 18, onde Deus disse, o que Deus disse? E, se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Deixamos claro que foi isso que aconteceu. Lemos Daniel 9, verso 10 e 11. O que diz esse verso? E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Deus deixou claro ao profeta Daniel que só o sacrifício do Messias, Jesus, o Cristo, poderia livrar seu povo da maldição da lei, o juramento. Deixamos claro a preocupação do profeta Daniel e a palavra do anjo registrada em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Você teve a oportunidade de entender a importância da última semana para o povo de Israel. Mostramos que Jesus seria sacrificado na metade da última semana profética, fazendo assim uma nova aliança com seu povo. Deixamos claro que a última semana findou 3 anos e meio depois do sacrifício de Jesus. Trouxemos o entendimento de algumas correntes teológicas a respeito das 70 semanas proféticas. Deixamos claro que esta profecia é uma profecia totalmente cumprida no dia dos apóstolos. Ficou claro que não é correto interromper a contagem das semanas e voltar a contar a última semana quase 2000 anos depois do sacrifício de Jesus. Mostramos com muitas citações das Escrituras que não é possível acreditar na vinda de um anticristo que fará uma aliança com o povo judeu. Deixamos claro por meio da Epístola aos Hebreus que o Messias, Jesus, poria fim ao serviço do templo. Procuramos deixar claro, mostrando que o véu do templo que separava o santo do santíssimo foi rasgado no meio, no momento que Jesus expirou no madeiro. Mostramos que anos depois do cumprimento dos 490 anos, as 70 semanas proféticas, o templo foi destruído pelo general romano Tito. Deixamos claro que depois da destruição do templo e de Jerusalém, anos 70 depois de Cristo, até a data atual, os judeus não oferecem mais sacrifícios. Se você não ouviu este estudo, solicite. Temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Hoje apresentaremos o tema número 16, as 2.300 tardes e manhãs e o santuário. Daniel, capítulo 8, verso 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A profecia de Daniel 8, embora clara e bem explicada pelo anjo Gabriel, foi interpretada erroneamente pelos pioneiros do movimento adventista.
As revelações desse capítulo não tratam de Roma. Não é Roma. Nem do papado. Nem de algum avivamento religioso no final dos tempos. Nada disso. A ponta pequena de Daniel 8 também não é a mesma de Daniel 7. A Bíblia e a história confirmam isto para nós. O historiador judeu Flávio José é um grande historiador da nação judaica. Ele também comenta sobre Daniel 8, escreveu na sua história, e os seus escritos estão em harmonia com o que nós vamos apresentar neste estudo. E segue também o registro desse historiador em harmonia com as citações bíblicas. Vamos ler aqui hoje algumas citações de Ellen G. White no livro História da Redenção. Ela vai contar a história da redenção. E você vai ver como é a história da redenção para os adventistas. E você vai entender a partir do que os adventistas chegaram a tal conclusão. Que conclusão? Que lá no céu tem um santuário e que esse santuário seria purificado depois de 2.300 anos. O livro chama História da Redenção. Nós vamos ler as páginas 375 e 376. A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento, foi a declaração. Qual declaração? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era esta profecia repetida com alegria pelos lábios de milhares, como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos nelas preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que estes dias proféticos terminariam no outono de 1844. E em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam nesse tempo que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário, e que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia. Entendiam que isso ocorreria na segunda vinda de Cristo. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Olha só. História da Redenção é o livro que nós estamos lendo. Então acreditavam de uma forma assim, sem considerar as escrituras, porque as escrituras dizem que o dia e a hora ninguém sabe, mas aí fizeram uma conta e chegaram a um dia, não obedeceram o que estava escrito. É isso. Mas continua o livro, porém o tempo indicado passou e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não podia falhar. Deveria haver algum engano na interpretação da profecia, eles pensavam. Estou lendo o livro. Onde, entretanto, estava o engano? Eles estavam procurando o engano. Nós já falamos o engano onde está. O engano está em marcar datas que as escrituras não determinam. Seguimos a leitura do livro deles. Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2.300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão se poderia dar para esta posição, exceto que Cristo não viera na ocasião esperada. Argumentaram que se os dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. E visto que ele não aparecera, os dias não poderiam ter terminado então. Embora, o livro diz, a maioria abandonasse a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseada, uns poucos não estavam dispostos a renunciar o ponto de fé e experiência que eram apoiados pelas escrituras, eles dizem que era apoiado, e pelo especial testemunho do Espírito de Deus. Ainda bem que era apoiada, né, cooperador? Se não fossem, criam eles ter adotado sólidos princípios de interpretação no estudo das escrituras, sendo seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram suas atitudes, o livro, nós estamos lendo, estudaram as escrituras para descobrir onde haviam errado. Como não pudessem ver engano nenhum, eles não viam engano nenhum em suas explicações dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Olha que um erro vai levar ao outro. Ellen G. White, História da Redenção, página 375 e 376. Vamos continuar lendo o livro. Aprenderam em suas pesquisas que o santuário terrestre, construído por Moisés, de acordo com o modelo a ele mostrado no monte, por ordem de Deus, era uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios. Hebreus 9:9.
que seus 2 lugares santos eram figura das coisas que estão nos céus. Hebreus 9, 23. Que Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não um homem. Hebreus 8, 2. Que Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. Isso está em Ellen White, História da Redenção, página 377. A nossa pergunta é: por que Deus não disse ao profeta Daniel, no capítulo 9, que o povo só seria livre do pecado após 2.300 anos? Por que Deus não disse isso em Daniel 9? Daniel 9, 24, Deus disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão. Não é 2.300 anos, não. Para dar fim aos pecados, não é 2.300 anos. E para expiar a iniquidade. Uma expiação lá no céu. Não, é de 70 semanas. Para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Quando é que isso aconteceria? Dentro do período de quanto? De 70 semanas. Isso. Em especial na última semana. Eu pergunto, quem está certo? Os profetas bíblicos ou os profetas modernos dos nossos dias? Mas vamos continuar lendo o livro. História da Redenção, Ellen G. White, História da Redenção. O santuário do céu, ela disse, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Assim como no santuário terrestre havia 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, existem 2 lugares santos no santuário celestial. Ela continua dizendo, a arca contendo a lei de Deus, o altar de incenso e outros instrumentos que se encontram no santuário de baixo, que é o da terra, também tem suas partes correspondentes no santuário de cima. Em santa visão, foi permitido, ela diz ao apóstolo João, penetrar no céu. Não foi no santuário, não? No céu, né? E ele contemplou ali o castiçal e o altar de incenso. E quando abriu no céu o templo de Deus, ele contemplou também a arca do seu concerto. Vamos continuar a leitura do livro. Em 1844, com a terminação dos 2.300 dias, não mais existia o santuário terrestre. Portanto, o santuário celestial era o único que poderia ser trazido à luz nessa declaração. Qual a declaração? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Mas, como o santuário celestial necessitava de purificação? Retornando às Escrituras, os estudantes das profecias aprenderam que a purificação não era uma remoção de impurezas físicas, pois isso deveria ser realizado com sangue, e, portanto, devia ser uma purificação do pecado. Assim diz o apóstolo, era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, o sangue de animais. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes, o precioso sangue de Cristo. Hebreus 9, 23. Isso está escrito em Ellen White, História da Redenção, página 378. Como antigamente os pecados do povo eram transferidos em figura, ela diz o livro, né, para o santuário terrestre, mediante o sangue oferta pelos pecados, assim nossos pecados são, de fato, transferidos para o santuário celestial mediante o sangue de Cristo. Que absurdo. Não temos essas afirmativas na Bíblia, mas enfim, são os profetas modernos. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluía, consequentemente, a real purificação do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Isso necessita um exame dos livros de registros para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito ou benefício de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma obra de juízo investigativo. Está acontecendo lá no céu um juízo investigativo. Estão abrindo os livros lá e olhando quem é salvo, quem não é salvo. É isso que Ellen G. White aqui diz, né? Continuamos a leitura. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo, para resgatar o seu povo, pois quando ele vier, suas recompensas estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras, conforme está escrito em Apocalipse 22 e 12. Assim, os que seguiram a luz da palavra profética, de Ellen G. White, né? Eu que digo aqui de Ellen G. White. Viram que em vez de vir Cristo à terra, ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, entrou ele, então, no lugar santíssimo do santuário celestial, na presença de Deus, para levar a efeito a obra final da expiação preparatória para a sua vinda. Ellen G. White, História da Redenção, página 378. A minha pergunta é, por que Deus não mostrou isso para o irmão profeta Daniel no capítulo 9?
No capítulo 9, verso 24, Deus disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e para ungir o Santíssimo. Eu pergunto, quem está certo? Nesse estudo hoje nós vamos mostrar que este santuário de Daniel 8:14 não tem nada a ver com o santuário nos céus. Vamos mostrar isso. Preste bastante atenção nas leituras que nós vamos fazer. E eu repito, como diz um ditado popular, um erro chama o outro. E aí inventaram essa história todinha com o operador Giliardi de santuário e de figurativo, que chega a dizer que o bode Azazel que vai para o deserto, lá no figurativo do dia da expiação, é Satanás durante o milênio aqui na Terra. Que absurdo. É um absurdo. Erros da interpretação adventista. Olha só. Na verdade, a purificação do santuário, apresentada em Daniel 8:14, não tem relação nenhuma com os serviços do dia da expiação, dia 10 do 7º mês, de Levítico 16. Nada justifica o início da contagem das 2.300 tardes de manhã no ano 457. O que é que justifica? Só esses fatos, repito, só esses fatos já são complicadores para a interpretação que apresentam os adventistas para as 2.300 tardes e manhãs. A profecia em Daniel 8:14 não diz 2.300 dias. Este é um dos maiores erros. A profecia não diz 2.300 dias, mas sim diz 2.300 tardes e manhãs, o que faz toda a diferença. Daniel 8, verso 13 e 14. Então ouvi 2 anjos conversando. O irmão Daniel está falando. E um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Quanto tempo? Até quando será suprimido é proibido, o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Eu li a Bíblia, Nova Versão Internacional. São várias perguntas. A primeira pergunta: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será proibido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? E até quando o santuário e o exército serão entregues ao poder de quem? Do chifre pequeno. Não é possível, eu digo, crer que exista um santuário no céu que foi pisado. Não é possível. Que exército é esse que foi pisado no céu? Não é possível. Daniel 8:14. Ele respondeu: até quanto tempo? 2.300 sacrifícios diários, o da tarde e o da manhã. E então o santuário será purificado. Esta versão das Escrituras que nós estamos lendo uma versão das Escrituras. É a Bíblia da CNBB. Daniel 8, verso 14. Ele me disse, pois, até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. Essa é a Bíblia tradução Novo Mundo. Nós estamos trazendo algumas versões para você ver que não são 2.300 anos, não são 2.300 dias, são 2.300 sacrifícios. Não temos dúvidas de que esse período de tempo não corresponde a 2.300 anos. É claro na profecia que são 2.300 sacrifícios. Daniel 8:26. E Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação do sacrifício da tarde e da manhã. Mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Essa é a Bíblia, a Nova Tradução, linguagem de hoje. Percebeu? Percebeu que o anjo Gabriel disse que são 2.300 sacrifícios e não 2.300 dias? Ficou claro, né? 1 Crônicas 16, verso 40, para ajudar-nos nesse raciocínio. Para oferecerem holocausto ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. Isso segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. 1 Crônicas 16, verso 40. Vou ler 2 Crônicas 2, verso 4. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição e para o holocausto da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus. Nós estamos mostrando que eram oferecidos sacrifícios de manhã e à tarde. Isso não é por acaso. Por isso que o anjo diz 2.300 tardes de manhã. Se fosse 2.300 anos, o anjo podia dizer no mínimo
2.300 dias. Mas não foi falado. Será que foi de propósito? É claro que foi de propósito que o anjo falou isso, porque se tratava de 2.300 sacrifícios. Daniel 8:26. A visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel 8, verso 13. Então ouvi 2 anjos conversando. Um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido ou proibido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Daniel 8, verso 13, eu li na Bíblia Nova Versão Internacional. Como estamos mostrando, os adventistas não estão respeitando o que a profecia de Daniel apresenta. Estão fugindo de um contexto e dando uma interpretação errônea a um versículo isolado deste contexto. Entenda como os adventistas chegaram à data de 1844, para o fim das 2.300 tardes de manhã. Eles tiveram lá a ideia de que Jesus ia vir, que a terra ia ser purificada, marcaram a data e não deu certo, eles disseram, não, é o santuário. Eles iniciam, para chegar a essa data, a contagem a partir do decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C. Eles diminuíram os 457 anos antes de Cristo dos 2.300 anos, o resultado foi 1843. Há alguma orientação e determinação para fazer isso? Eu nem sei como chegaram a isso, ministro. Não tem. É simples, eles pegaram os 2.300 anos, diminuíram 457, chegaram a 1843. Sem base nenhuma, né? Só isso. Sem base nenhuma bíblica. Porém, a profecia das 70 semanas, Daniel 9, não tem relação nenhuma com as 2.300 tardes de manhã de Daniel 8. Não tem relação nenhuma. E aí, para complicar, o verso 24 da profecia de Daniel 9 complica eles. Por quê? Complica muito. Agora nós vamos para os fatos previstos na profecia de Daniel 8, do 9 ao 12. Quais são os fatos previstos? Um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Interessante, um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. O que aconteceu? O Antíoco Epifânio IV, ele fez o quê? Ele colocou um exército lá na porta, ali na entrada do santuário. Quando as pessoas fossem lá sacrificar, eles proibiam. As pessoas se insistissem e morriam. Olha, fatos previstos na profecia. Eu vou só fazer aqui um apanhado. Um chifre pequeno, cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa que é Jerusalém. Se engrandeceu até contra o exército do céu. Alguns do exército e das estrelas lançou ele por terra. Pisou esse chifre pequeno e engrandeceu até contra o príncipe do exército. E foi tirado, por quem? Pelo chifre pequeno, o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Por quem? Pelo chifre pequeno. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Por quem? Pelo chifre pequeno. Lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. Quem fez isso? O chifre pequeno. Vamos entender então pela profecia quem é o chifre pequeno. Mas antes, vamos entender um pouco de estrela. Estrela, em Gênesis 37, verso 9, estrelas são os filhos de Israel. José fala do sonho dele, que o sol e a lua e as estrelas inclinavam perante ele. Estrela são os filhos de Israel. Outra coisa, Atos 23, verso 4 e 5, esse nós vamos ler, que vai falar sobre quem é o príncipe. E os que ali estavam disseram, injúrias, o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, o irmão Paulo, eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, o sacerdote, ele era o príncipe. Então, quando diz ali, engrandeceu até contra o príncipe do exército, refere-se ao sumo sacerdote da época. E a história registra que, de fato, o sumo sacerdote foi morto pelo exército de Antíoco. A leitura que nós fizemos em Daniel 8, 9 ao 12, deixa claro que os adventistas não respeitam as narrativas proféticas para uma fiel interpretação. Não respeitam. Vamos ler com atenção os versos anteriores e você entenderá o que foi a profanação do santuário e quem o profanou. Nós vamos ler Daniel 8, verso 1 ao 9. Nós lemos do 9 ao 12, agora nós vamos ler do 1 ao 9. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão,
E sucedeu que quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra, e o fez e o prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo? E da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A pergunta é simples, o texto é bem claro. Esse é o contexto para a interpretação correta da profecia. Amém. Mas os adventistas insistem que o santuário é no céu e que foi Roma papal que fez tudo isso. Então tá bom, foi Roma. No tempo de Roma papal, cooperador Giliardi, existia sacrifício contínuo? Não. Existia sacerdote, sumo sacerdote? Não existia. Então onde eles vão com essa interpretação? Vamos fazer o seguinte, para complicar um pouquinho mais. O texto que nós acabamos de ler traz informações claras, eu digo, e reveladoras de quem é o chifre pequeno que tirou o sacrifício contínuo e pisou o santuário. O verso 8 e 9 diz: o bode se engrandeceu sobremaneira. Um bode. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. O bode tinha um grande chifre, foi quebrado. E no seu lugar saíram outros 4 também insígnes, chifres, para os 4 ventos do céu. Agora, de um desses 4 chifres aí, sai um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Agora vamos ver quem são esses chifres. Agora eu vou dar uma interpretação para vocês. Eu não vou fazer isso porque a profecia está interpretada. Amém. Acredito que está claro que da cabeça, que é do domínio do bode, saem 4 chifres, 4 reinos. E de um dos chifres, dos 4, é que sai um chifre pequeno que tirou o sacrifício contínuo e pisou o santuário. Isso está claro, não está? Agora vamos entender, então, por meio da palavra profética, quem é o carneiro e o bode. Daniel 8, verso 19 ao 22. E disse o anjo: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da era, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, Ciro e Dário. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, também claro. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, que nós, na história, vemos que é Alexandre o Grande, o rei da Grécia. O ter sido quebrado, levantado-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos, na história também revela isso. Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu, se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Olha só, ministro Lucas, que claro a profecia. Tá
Tá muito claro. Agora inventar, separar, tirar as coisas do contexto e dar um outro significado, isso Satanás fez com Jesus. E Jesus não foi enganado. E é por isso que muita gente erra em matéria de fé, porque não respeita textos e contextos e cria pretextos. É verdade. Infelizmente. Deus enviou o seu anjo com a revelação de que a ponta pequena que pisaria o santuário e tiraria o sacrifício contínuo sairia da cabeça do bode do rei da Grécia de Alexandre. Porém, os adventistas insistem em dizer que não é assim. Não é assim não. Como não é assim, né, ministro? Se a profecia diz que sai do bode, está bem claro, não tem o que discutir. Vamos ouvir o relato de 1 Macabeus, que ele registra a profecia de Daniel e ele escreveu sobre isso. Ouça como o relato do livro de Macabeus, 1 Macabeus, registram o que o profeta Daniel escreveu. Vamos ler 1 Macabeus 1, verso 1 ao 12. Ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Olha, bem claro, a profecia se cumprindo. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo. Seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército. Impôs seu poderio aos países, às nações e reis. E todos se tornaram seus tributários. Mas, em seguida, adoeceu. Viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre seus cortesãos, companheiros desde a sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino, olha só. E após ele, seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis, presta atenção, querido ouvinte, desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém, e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos, que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta. Semelhante linguagem apareceu-lhe boa, e houve entre povo que se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios. Dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. Está muito claro, não está muito claro, cooperador? Muito claro, irmão. Muito bem narrado. O livro de Macabeus, 1 Macabeus 1, verso 16 ao 64, ele continua ainda dizendo: quando o seu reino pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre 2 reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Presta atenção, querido ouvinte, após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso o motivo de desolação em extremo para todo Israel. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres.
O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar os tributos na cidade de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos seus habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade. Pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha com possantes torres, tornando-a a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram as armas e provisões, reunindo todos os espólios de saque de Jerusalém. Ali os acumularam. Constituíram-se desse modo em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo. Olha só. O inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luto. Seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada a sua exaltação. Converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar aos seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. Muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Olha só, irmãos. Vocês percebem que o relato está em harmonia com a profecia de Daniel 8? Ministro Lucas? Muito claro. O verso 20 aqui tem uma coisa interessante. O ano 143, ele é o ano do reino dos gregos, tá? Só para ficar claro isso aqui, para não gerar confusão. Vamos continuar a leitura, né? Que é interessante essas leituras. Elas vão revelar para nós bastante coisas. Nós lemos até o verso 43, né? Vamos ler o 44 também, cooperador Giliardi? Pois não. Vamos continuar o 44 a seguir? Sim. Olha que interessante. É muito revelador esse livro de Macabeus. Continuando. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas, prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Olha só. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam-se em cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas, conforme a ordem do rei.
com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes que se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Isso nós encontramos em protocolo https://www.bibliacatolica.com.br Bíblia Ave Maria /1 Macabeus. Isto mesmo, nós estamos lendo uma Bíblia de versão católica, 1 Macabeus, capítulo 1, verso 44, nós lemos até o 63 agora. Estamos assim deixando claro que a profanação do santuário registrada em Daniel 8 segue em harmonia com a narrativa profética e histórica. E não tem nenhuma ligação com os serviços do dia da expiação, dia 10 do 7º mês, que está registrado em Levítico 16. Sendo assim, usar o dia da expiação como figura para a purificação de um santuário celestial em 1844 não passa de uma manipulação da profecia para justificar um engano. Isso é claro. O Adventismo trata de associar uma coisa com a outra para compor seus principais fundamentos doutrinários. Ensinam que a purificação descrita em Daniel 8 coincide com o serviço do dia da expiação. Você viu o texto, nós lemos para você? Você percebeu? Coincide com o dia da expiação? Não. E aí eles querem dizer que coincide com o dia da expiação e que as cerimônias ali realizadas representam uma obra de juízo. Não lemos isso nas Escrituras. Vejamos primeiro como foi contaminado um e outro. Daniel 8, verso 9 e 12, nos fala que parte do exército foi lançado por terra e pisado. E o santuário teve seus serviços interrompidos. Diz ainda que o contínuo sacrifício foi tirado por um poder assolador representado na profecia pela ponta pequena. Está bem claro isso. Tais assolações, eu digo, não podem ser relacionadas com o serviço do dia 10 do 7º mês. É claro que não. A purificação do dia 10 referia-se aos pecados do povo de Israel acumulados durante o ano. E que só seria depois esses pecados redimidos mesmo com a morte de Jesus, conforme a profecia de Daniel 9, verso 24. Não em 1844. Daniel 8, verso 12 ao 14. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido, ou melhor dizendo, proibido, o sacrifício diário, e a rebelião devastadora prevalecerá? Ele está perguntando um tempo aqui. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre, que nós vemos que é Antíoco, e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhã, então o santuário será reconsagrado. Daniel 8,14, na versão CNBB, ele respondeu: 2.300 sacrifícios diários, o da tarde e o da manhã, então o santuário será purificado. Está bem claro? Daniel 8, verso 14, na tradução Novo Mundo: ele me disse, pois, até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. Daniel 8, verso 26, na nova tradução da linguagem de hoje, Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda deve demorar muito tempo até que ela se cumpra. Daniel 8, verso 26. Percebeu que são 2.300 sacrifícios e não 2.300 anos ou 2.300 dias. Como mostramos, a interpretação dos adventistas não respeitam o próprio contexto das narrativas da profecia. E aposta de parte da narrativa, trazendo uma interpretação fora de contexto e totalmente desprovida da verdade bíblica e histórica. Olha, nós podemos parar por aqui, mas para que não fique dúvidas, vamos trazer aqui outros exemplos de purificação do santuário em outros momentos. Podemos trazer outros exemplos? Ezequiel 45:18. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. Esta, por sua vez,
não está relacionada com o dia da expiação, pois as datas são muito distintas, é isso que nós encontramos. E em 2 Crônicas, no capítulo 29, os versos 5, 15, 16 e 18, temos uma purificação, também fora do dia da expiação, em razão de um período de negligência dos levitas. Esta foi promovida pelo rei Ezequias e prova que querer relacionar a purificação do santuário sempre com o dia da expiação não passa de uma manipulação oportunista e falaciosa. Então o santuário em Jerusalém, sempre quando profanado, passava por um processo de purificação. Amém. Não tem nada a ver com o céu, o santuário no céu, nada disso. O texto lá de Hebreus diz que Jesus entrou no céu, não fala no santuário. Ao profeta Daniel foi revelado acontecimentos futuros relacionados ao santuário e ao seu povo. Daniel 8, verso 13 e 14. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Eu digo, não é possível crer que existe lá um santuário no céu que foi profanado e pisado. E que exército é esse que foi pisado lá no céu? E que sacrifício contínuo que é esse lá no céu? É muita imaginação, ou eu vou dizer uma imaginação bem doentia. É um erro chamando o outro, de fato. Daniel 8,14, ele respondeu: até 2.300 sacrifícios diários, o da tarde e o da manhã, então o santuário será purificado. Bíblia da CNBB, nós estamos lendo. Daniel 8,14, nós vamos ler na Bíblia Novo Mundo. Até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar, certamente, o santuário será levado à sua condição correta. Daniel 8, verso 13, na Bíblia NVI. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? E até quando será suprimido ou proibido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Bíblia, Nova Versão Internacional. Agora perguntamos aos adventistas: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Nós estamos perguntando para os adventistas: até quando será suprimido, proibido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Para os adventistas: até quando o santuário e o exército serão entregues ao poder do chifre pequeno e serão pisoteados? A resposta é para os adventistas. 1844, essa é a resposta. Aí eu pergunto para os adventistas: quem é o chifre pequeno que profanou o santuário? Qual a resposta dos adventistas? Roma papal. Perguntamos ainda: Roma papal teve o poder de profanar algo no céu? Eu pergunto: teve? Faz sentido para você as respostas dos adventistas? Não faz. Não precisamos argumentar para que você entenda que as respostas estão fora do contexto da profecia de Daniel 8 e da história, e que a profecia de Daniel 9 não tem ligação nenhuma com as 2.300 tardes e manhã. Ouça o que escreveu o historiador Flávio Josefo, historiador judeu, escreveu o seguinte, vamos ouvir. No 25º dia do mês, que os hebreus chamam de Quisleu e os macedônios Apeleu, na 153ª Olimpíada, ele, Antíoco Epifânio IV, voltou a Jerusalém e não perdoou nem mesmo aos que o receberam, na esperança de que ele não faria nenhum ato de hostilidade. Sua insaciável avareza fez com que ele não temesse violar também a sua fé, para despojar o templo de tantas riquezas de que sabia que estava ele cheio. Tomou os vasos consagrados a Deus, os candelabros de ouro, a mesa sobre a qual se punham os pães da proposição e os turíbulos. Levou mesmo as tapeçarias de escarlate e os linhos finos. Pilhou os tesouros que tinham ficado escondidos por muito tempo. Afinal, nada lá deixou. E para cúmulo de maldade, proibiu aos judeus de oferecer a Deus os sacrifícios ordinários, segundo sua lei, a isso os obrigava. Depois de ter assim saqueado toda a cidade, mandou matar uma parte dos habitantes e fez levar 10.000 escravos com suas mulheres e filhos. Mandou queimar os mais belos edifícios, destruiu as muralhas e construiu na cidade baixa uma fortaleza com grandes torres, que dominavam o templo, e lá colocou uma guarnição de macedônios, entre os quais estavam vários judeus maus e tão ímpios, que não haviam males eles não infligissem aos habitantes. Mandou também construir um altar no templo e lá fez sacrificar porcos, o que era uma das coisas mais contrárias
à nossa religião. Isso Flávio Joséfo era um historiador judeu. Por isso que ele diz, mais contrárias à nossa religião. Obrigou então os judeus a renunciarem ao culto do verdadeiro Deus, para adorar seus ídolos. Ordenaram que se lhes construísse templos em todas as cidades e determinou que não se passasse um dia, que lá não se imolassem porcos. Proibiu também aos judeus, sobre penas graves, que se circuncidassem seus filhos e nomeou fiscais para vigiarem se eles observavam suas determinações, as leis que ele impunha e obrigá-los a isso, se recusassem. A maior parte do povo obedeceu-lhe, fê-lo voluntariamente ou de medo. Mas essas ameaças não puderam impedir aos que tinham virtude e generosidade de observar as leis de seus pais. O cruel príncipe os fazia morrer por vários tormentos. Depois de os ter feito retalhar a golpes de chicote, sua horrível desumanidade não se contentava de fazê-los crucificar, mas enquanto respiravam, ainda fazia enforcar e estrangular perto deles suas mulheres e os filhos que tinham sido circuncidados. Mandava queimar todos os livros das Sagradas Escrituras e não perdoava a um só de todos aqueles em cujas casas os encontrava. História dos Hebreus, página 287. Lembra do texto, e um exército será dado contra o santuário? Sim. Nós lemos? Olha o que diz aqui o historiador. E construiu na cidade baixa uma fortaleza com grandes torres que dominava o templo. E lá colocou uma guarnição de macedônio, entre os quais estavam vários judeus maus. Então havia uma torre que guardava o templo ali, justo para impedir que acontecesse sacrifício, que o povo fosse de fato lá no templo servir a Deus. Nós vamos ler constantemente Daniel 8:13, Daniel 8:14. Então eu vi dois anjos conversando, Daniel 8:13. E um deles perguntou ao outro, quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido, proibido, o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Bíblia, Nova Versão Internacional. Olha, a purificação foi realizada por Judas Macabeus e seus irmãos. E se ajusta perfeitamente ao caso e tempo mencionado em Daniel 8:14. Ele respondeu, a resposta do anjo, 2.300 sacrifícios diários, o da tarde e da manhã, e então o santuário será purificado. Daniel 8, verso 14, na Bíblia da CNBB. O período de contaminação e purificação do santuário referido nesta profecia se cumpriram literalmente em 1150 dias e dentro do Império Grego. Não tem nada a ver com o Império Romano. Para ser mais exato, no fim deste império. Como já falamos, é inconcebível e inaceitável a interpretação adventista que tenta colocar o surgimento da ponta pequena de Daniel 8 no ano 457 a.C. Não pode ser. Igualmente absurda a ideia de usar a mesma data de 457 a.C. para o início da contagem das 2.300 tardes de manhã, que eles acreditam que é 2.300 anos. Sendo que não existe nenhuma ligação entre as profecias do capítulo 8 com a do capítulo 9 de Daniel. Vamos ler ainda algumas citações de 1 Macabeus 4, verso 36 ao 41. Judas Macabeus e seus irmãos disseram então, eis que nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. Reunido todo o exército, subiram ao Monte Sião. Contemplaram a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de arbustos que tinham nascido como no bosque ou sobre as colinas, os aposentos demolidos. Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra. Tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza, enquanto purificavam o templo. Escolheu sacerdotes sem mancha e zelosos da lei, os quais purificaram o templo. Consultaram-se entre si o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito.
Tomaram pedras não talhadas, segundo a lei, e construíram um novo altar, semelhante ao primeiro. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminando completamente o seu trabalho. No dia 25 do 9º mês, isto é, do mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram o sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cântico das harpas, das liras e dos símbolos. Olha só, ministro. Amém. Então, o que estamos apresentando segue em harmonia com as narrativas proféticas e históricas. Olha, aqui diz a data que foi restaurado. É só você voltar à leitura que nós fizemos, você vai ver a data que ele foi profanado e a data que foi restaurado, e você vai ver, entende-se, 1150 dias, correto? Que são 2.300 sacrifícios, um da tarde e um da manhã. A profecia está correta, os livros históricos estão corretos e as pessoas inventam história. O santuário, então, foi profanado por Antíoco IV Epífanes, no final do Império Grego, isso de acordo com Daniel 8, versos 21 e 23. 168 a 165 antes de Cristo, segundo o calendário juliano. Foi o tempo que o santuário ficou ali profanado e purificado por Judas Macabeus, como nós já lemos em 1 Macabeus 4, versos 36, 41 ao 53. Então Judas e seus irmãos disseram: eis que estão os nossos inimigos derrotados, vamos agora purificar e renovar o templo. Então ordenou Judas que fosse alguns combater, porque havia uma fortaleza ali perto do santuário, como foi dito, um exército era colocado contra o santuário, né? Eles combatiam, enquanto outros purificavam os lugares santos. Escolheu então Judas sacerdotes sem manchas, os quais purificaram os lugares santos, reedificaram o santuário, santificaram o templo e os átrios. E no dia 25 do 9º mês, levantando-se antes do amanhecer, e ofereceram então sacrifício sobre o novo altar. 1 Macabeus 4, verso 36, 41, do 41 ao 53. Essa purificação se completou no dia 25 do 9º mês, denominado Quisleu. Quem quiser acreditar em mentira, que creia. Mas aqui estão os fatos históricos. Acreditamos estar claro que as 2.300 tardes de manhã, ou os 150 dias literais de contaminação do santuário de Jerusalém se cumpriram em Antíoco IV. Como é que foi? Vamos entender isso aí. A 15 de Quisleu de 145, ano selecido que corresponde ao ano de 168 a.C., segundo o calendário juliano, ocorreu a profanação do santuário, que nós lemos em 1 Macabeus, do capítulo 1, do 37 ao 54. Com a introdução da abominação desoladora sobre o altar dos holocaustos, ou seja, a ereção do altar aos deuses pagãos. Em 25 de Quisleu, começou a oferta de sacrifícios impuros e, finalmente, a 25 de Quisleu de 148, ou seja, aqui, convertido ao nosso ano, dá 165 a.C., segundo o calendário juliano, o templo foi purificado e reedificado ao Senhor. Isso nós lemos em 1 Macabeus 4:54. Por isso, podemos facilmente concluir que o período de 1.150 dias literais, ou de 2.300 sacrifícios, se cumpriram de 168 a 165 a.C., segundo o calendário juliano. Convém lembrar que Antíoco reinou de 143 a 149, ou seja, de 170 a 164 a.C., ficando claro os muitos erros e manipulação de datas da teologia adventista. Amém. Mas está muito claro, não está não, cooperador? Ah, meu querido, está muito claro. Muito claro. Então, contando o tempo, desde a introdução da abominação no templo em 15 de Quisleu, de 145, ano selecido que corresponde ao ano de 168 a.C., segundo o calendário juliano, ocorreu a profanação do santuário. Temos 3 anos e 10 dias, ou seja, 1.105 dias. Faltando para 1.150 apenas 45 dias. Temos que considerar que, na verdade, a profanação começou antes, conforme descreve 1 Macabeus 1, verso 37 ao 53.
o que preenche tranquilamente os 45 dias faltantes. Vamos ver isso. Segundo a nota de rodapé da Bíblia Católica e das edições paulinas, ela diz o seguinte: o dia 15 de Quisleu corresponde a 10 de dezembro de 168. Conforme Brarley, em Negred a negra era, decreto contra a religião hebraica emitido por Antíoco IV é descrito em 1 Macabeus 1, 41. Foi enviado esse decreto a 25 de outubro de 168. Ora, de 25 de outubro até 10 de dezembro temos 45 dias, que somando aos 105 totalizam 1.150 dias. Concluímos pelas narrativas proféticas e históricas que Antíoco IV foi, portanto, a ponta pequena do capítulo 8 de Daniel. E não se deve confundir essa ponta erigida ao fim do Império Grego, com o capítulo 7 de Daniel também, né? Não pode confundir. Que surgiu no Império, o capítulo 7 é o Império Romano. Ainda que a teologia adventista começasse a contagem dos 2.300 anos, como eles creem, no tempo do domínio de Roma, acontece o domínio de Roma em 168 a.C., Roma como império, né? E vai até 476, nós vamos chegar com esse tempo da purificação que eles acreditam para o ano 2132, que seria um outro erro. Complicado. É muita complicação. Então é importante não esquecer, Seleuco, um dos generais de Alexandre, ele ficou com o norte da Síria, a Mesopotâmia e Oriente. Dessa dinastia saiu Antíoco IV, Epifânio, e isso de acordo com Daniel 8, verso 20 ao 26, e também com Macabeus, que descreve isso muito bem. Vamos ler a profecia de Daniel 8, verso 1 ao 26, trazendo alguns comentários. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro, que significa Império Medos e Persas, estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres, Ciro e Dário, eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode, ou seja, o Império Grego, vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão, ou seja, uma grande velocidade, sem profecia, né? E aquele bode tinha um chifre insigne, Alexandre o Grande, entre os olhos, e dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, que nós vemos ali, Medo e Persa, Ciro e Dario. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres. O Império Grego quebrou o Império dos Medos e Persas, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre, Alexandre, foi quebrado. Morte de Alexandre o Grande. E no seu lugar subiram outros 4, também insigne, para os 4 ventos do céu, ou seja, os generais de Alexandre. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E, de um deles, ou seja, do chifre que representava Seleuco, saiu um chifre muito pequeno, Antíoco IV Epifânio, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa. A Terra Formosa é Jerusalém. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e algum dos exércitos e das estrelas dançou por terra e o pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. O que nós vemos ali, que Antíoco IV Epífânio colocou um exército para não fazerem ali os sacrifícios diários. E lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois eu vi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu
Daniel tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá-me entender esta visão. E veio perto de onde eu estava. E, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, tocou-me e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantado-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará. E fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, que nós vemos, o sumo sacerdote. Mas sem mãos será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Muito claro, né? Muito claro. Olha o verso 16 desse capítulo que nós estamos lendo. Ouviu uma voz de homem entre a margem do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E aí o anjo vai revelar para Daniel a visão que os adventistas não concordam. Verdade. Não concorda, não é com a fé da igreja de Deus, não concorda com o que está escrito nas escrituras. O anjo revela que um rei, que é Alexandre, destruiria o poder dos medos e persas, os medos e persas seriam derrotados, depois Alexandre teria 4 generais, e de um desses 4 generais de Alexandre surgiria um que profanaria o santuário, como está bem escrito aqui, verso 7, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo entendimento fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, levantará até contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrantado. E para provar que essa visão refere-se ao sacrifício da tarde e da manhã, o profeta termina assim: e a visão da tarde e da manhã que me foi falada é verdadeiro. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. O anjo disse isso para o irmão Daniel. Então, Cassandro, ele ficou com Macedônia, Lisímaco ficou com a Ásia Menor e a Trácia, Seleuco foi o rei do sul, ficou com o norte da Síria, Mesopotâmia e Oriente. Dessa dinastia saiu Antíoco, que é o Antíoco que nós estamos falando. Ptolomeu, rei do norte, ficou com o Egito, a Palestina e o sul da Síria. No capítulo 10, o profeta Daniel se mostra muito preocupado com a situação do seu povo. Daniel 10, verso 1 e o verso 14. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome era Belsazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. O anjo disse, verso 14, nós vamos ler: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Não é para o povo judeu, é para os gentios, para todo mundo. Que brincadeira é essa? O que há de acontecer com o teu povo? Muitos teólogos, eles insistem na ideia de que a profecia de Daniel 8 terá o seu clímax no tempo do fim, ao citar Daniel 8, verso 17, o verso 19 e o 26. Será que o termo tempo do fim, no texto mencionado, não se refere ao fim do tempo destinado ao Império Grego? É claro que sim, Sim. Os mesmos segmentos religiosos que sustentam a ideia de uma purificação do santuário celestial a partir de 1844 ensinam que o fim do Império Grego deu-se em 168 a.C. Está em harmonia com a profecia. Essa é a mesma conclusão que chegam ao analisar Daniel 11. Eles chegam à mesma conclusão. O referido capítulo de Daniel 8 trata da destruição do Império Medo e Pérsia pela Grécia. E a divisão da Grécia em 4. E o conflito no tempo do fim entre as 2 dinastias gregas sobreviventes, que é os Seleucidas, do lado do norte, e os Ptolomeu, do lado do sul. Todo o contexto do capítulo trata desse assunto. Isso é claro. Diz que o Império Medo-Persa
será pelo rei da Grécia. O reino seria dividido em 4 e ocorrerá a guerra entre o rei do sul e o rei do norte. É só você ler Daniel 11, verso 1, a seguir o capítulo todo. Você vai ler e vai entender isso muito bem. Este relato que nós acabamos de ler aqui, eu trouxe do www.verdadeemfoco.com.br estudo. Diante de todo acontecimento, o profeta Daniel queria saber como terminaria para o seu povo e o santuário. Daniel 10, 21. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, o anjo diz. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. No capítulo 11, segue a revelação do anjo ao profeta Daniel a respeito das guerras entre os seleucidas, do lado do norte, os Ptolomeus do lado do sul, e a proeza do povo fiel de Deus. Vamos ler Daniel 11, 29 ao 35, né? Isso. Ao 35. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, o rei do norte, Antíoco IV. Mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele, que nós acreditamos, Antíoco IV, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, algo difícil de ser realizado. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caído eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos entendidos cairão para serem aprovados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Olha, o capítulo 11, ele vai falar, indignará contra a Santa Aliança, profanará o santuário, falando desse rei. Gente, isso está claro. Está bem claro. Muito claro. Só fica enganado quem quer. Macabeus 4, verso 35 ao 41, Judas Macabeu e seus irmãos disseram: os nossos inimigos já estão aniquilados, subamos para consagrar de novo os lugares santos. E aí ele escolhe homens sem manchas, zelosos da lei, os quais purificaram o templo, né? Restauraram o santuário e assim como o interior do templo, purificaram os átios. Isso tudo aconteceu de acordo com as profecias. Nós estamos lendo aqui. Leia depois, se você tiver um pouquinho de tempo. 1 Macabeus 4, verso 36 ao 41. 1 Macabeus 1, verso 41 ao 43. O rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, isso antes do templo ser restaurado, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar aos seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. E muitos de Israel adotaram a sua religião, a religião do Antíoco, né? Sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Vou ler agora 1 Macabeus 1, verso 54. No dia 15 do mês de Casleu, ano 145, ano seleucida, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Tá vendo? 1 Macabeus 4, verso 52 agora. No dia 25 do 9º mês, isto é, do mês Casleu, ao ano 148, ano seleucida, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que havia construído. Você viu que segue em harmonia? Segue em harmonia. Tá perfeito. Concluímos pela narrativa profética histórica que Antíoco IV foi, portanto, a ponta pequena do capítulo 8 de Daniel. O que estamos apresentando segue em harmonia com as narrativas proféticas e históricas. E nós não queremos difamar ou atacar a fé de ninguém, só queremos a verdade. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estamos diante da Tua presença santa em agradecimento ao Senhor por Tua palavra que é clara, por toda a orientação dada a nós por meio dos Teus santos profetas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por Tua palavra que tem enchido os nossos corações de esperança. E agradecidos ao Senhor pelo sacrifício remidor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o qual se deu a si próprio em sacrifício e oferta viva ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvamos e bendizemos o Teu santo e maravilhoso nome.
Te agradecemos por mais um programa. Rogamos que o Espírito do Senhor, ó Eterno, possa estar no coração de cada um dos nossos ouvintes, para que possam entender a Tua vontade e o Teu querer conforme aquilo que o Senhor revelou por meio dos Teus santos profetas. Rogamos por cada irmão, por cada irmã, por cada ouvinte. Estenda suas mãos de misericórdia sobre todos, visitando a cada um com o Teu poder remidor, restaurador. Assim nós agradecemos, oramos por cada pedido de oração. Estenda suas mãos sobre cada um, restaurando cada um na sua perfeita saúde. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão lutando por suas vidas, por aqueles que estão em tratamentos de enfermidades, ó Eterno, que nós muitas vezes sabemos e conhecemos. Estenda suas mãos de misericórdia sobre todos, restaurando cada um na sua perfeita saúde. Te agradecemos por toda a proteção, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu auxílio em nosso favor. Ainda que nós não merecemos, mas o Senhor é misericordioso, bondoso, cheio de graça para com cada um de nós. Dê a cada um de nós uma semana de bênção e de paz. Abençoa as nossas famílias, os lares de cada um dos Teus filhos. Abençoa o trabalho das mãos de cada um, protegendo, guardando a cada um, ó Deus querido, que busca auxílio em Ti, porque nós necessitamos, porque os dias são maus. Nós agradecemos no nome santo de Jesus o Cristo por toda a Tua vontade, por toda a revelação da Tua palavra para a nossa vida. Te dou graças por mais um programa, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Nós apresentamos a nossa oração. Amém. Amém. Encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos. Paz seja convosco.